No mundo de One Piece, poder é algo que pode ser obtido através de diversas maneiras. Você pode, por exemplo, socar navios até que seu corpo se acostume. O resultado disso é uma força monstruosa apenas com seus punhos. Controlando a sua força de vontade e almejando chegar a longas distâncias, a pessoa é capaz de se envolver em uma energia misteriosa chamada Haki. Quanto mais for treinado e aprimorado, mais forte o usuário se tornará. E por último, alguém pode dar a sorte de achar Akuma no Mis, frutas extremamente raras que ao serem ingeridas concedem poderes além da compreensão humana. Em adição a essas frutas possuírem raridades, há um fenômeno específico que apenas pouquíssimos personagens conseguiram alcançar. E isso é chamado de despertar. Uma espécie de evolução dos poderes que dá ao usuário novos poderes e a capacidade de aumentar a área de suas habilidades originais. Então, sabendo disso, essas são todas as 17 Akuma no Mis que foram despertadas em One Piece. E claro que se você quiser ser o próximo a despertar o seu poder, peço que use todo o seu Haki para apertar o botão de se inscrever para continuar recebendo e acompanhando outros vídeos incríveis como esse daqui. Começando por aquele que talvez não esteja mais entre nós. Eu realmente espero que ainda esteja. Eustas Captain Kid, o supernova que quando apareceu pela primeira vez lá em Sabaody, foi o único que possuía recompensa maior do que a do Luffy. Já lá naquele ponto da história, seus poderes chamaram bastante atenção, uma vez que ele tinha comido a Diki Diki no Mi, a fruta do magnetismo. Essa Akuma no Mi permite que o Kid gere campos magnéticos que podem tanto atrair como repelir objetos metálicos. Desde o início, ele usou suas técnicas para fazer com que seus inimigos ficassem desarmados e até mesmo construir braços gigantes de metal que eram usados para esmagar quem ele visse pela frente. Inclusive a Ace Yonkou Big Mom foi jogada para longe com essa técnica. Algo que eu realmente acho surpreendente dado ao seu tamanho, o seu peso e o seu Haki. Além de fazer coisas simples como apenas construir um braço, Kid desenvolveu uma técnica capaz de criar uma arma de laser que simplesmente iria destruir toda a frota do Shanks se o Ruivo tivesse tido a audácia de deixá-lo terminar a carregar os 10 segundos. Sabendo disso, o seu despertar faz com que os seus poderes alcancem um novo patamar. Agora ele pode designar polos magnéticos para outros objetos ou pessoas, transformando-os em imãs. Graças a isso, o inimigo em questão se torna alvo de diversas partes de metal. A intensidade do imã é ajustada pelo Kid, e possivelmente da mesma maneira que ele cria uma arma eletromagnética, ele pode simplesmente prender a pessoa e fazê-la explodir. Seguindo, a nossa próxima Akuma no Mi é tida como uma das 5 mais poderosas de toda a obra. Seu atual usuário passou por muita coisa e enfim foi obrigado a comê-la, contudo, no final acabou perdendo o homem que foi um pai para ele. Trafalgar Law, o capitão dos Piratas Hat, comeu a OP no Mi, a fruta da operação. Uma Akuma no Mi que faz com que seu usuário se torne uma espécie de deus dentro da sala de cirurgia que ele cria. O tamanho dessa sala depende muito da quantidade de energia e de treino. Law já se mostrou capaz de fazer com que objetos e pessoas troquem de lugar, partir qualquer coisa em quantos pedaços quiser, poder trocar a personalidade das pessoas e até mesmo arrancar seus corações para guardar em uma caixa. Trafalgar ganhou o título de Chibukai durante o time skip lá no incidente de Rockport, onde ele roubou o coração de 100 piratas que estavam na ilha e entregou como presente para o governo. O grande problema da OP no Mi é que seu adversário precisa estar no range da habilidade. Porém, essa limitação é removida com seu despertar. Diante dessa condição, Law agora pode mover a sua sala de cirurgia para outro lugar ou apenas adicionar essa propriedade para objetos, como é mostrado ele fazendo com sua espada. Ele foi capaz de usar essa técnica contra a ex-imperadora Big Mom e contra o atual Yonkou, Masaru de Teach. Uma vez que sua arma os empalou, uma onda de choque foi enviada através da lâmina, causando um grande dano. Isso é tão quebrado que ele copiou as habilidades do Rocinante e fez Lilin ficar muda dentro da sala de cirurgia despertada. Deixando essa aberração de lado, seguimos para uma fruta bem mais simples. Porém, o seu usuário conseguiu chegar a longas distâncias e até que caiu bem com a sua personalidade dominante. Don Quixote Dom Flamingo é um Tenryubito de nascença, mas por tudo que aconteceu no seu passado, ele odeia todos os nobres. Ao mesmo tempo que era um Chichibukai, Doff manipulou todo um reino para que todos se ajoelhassem perante seu poder, e quem não o fizesse era controlado por sua Ito no Mi, a fruta do fio. Basicamente, essa é uma Akuma no Mi que permite o usuário gerar fios do seu próprio corpo. Sim, para muitos ele se tornou o próprio Homem-Aranha, só que seus poderes vão muito além disso. Com seus poderosos fios, ele pode fazer clones, controlar pessoas como se fossem marionetes e até mesmo aquecer as linhas ao ponto de se transformarem em balas que atravessam até metal. Ao atingir o seu despertar, as propriedades da Ito no Mi agora se estendem para o meio ao redor do usuário. Tocando na superfície, ela automaticamente se transforma em fios que podem ser usados de qualquer maneira. Normalmente, o oponente vai receber ataques de todas as direções e se vacilar apenas por um segundo, será cortado em 1 milhão de pedaços. Fora que uma gaiola impenetrável é criada, não permitindo ninguém entrar ou sair até que o usuário seja derrotado ou
queira cancelar a habilidade. A cada minuto que se passa, a gaiola vai comprimindo e destruindo tudo que tiver no seu caminho. A parte mais curiosa é que ninguém conseguiu parar o seu avanço, mesmo Fujitora, Zoro e Luffy com seus poderosos hakis. Possivelmente é uma daquelas habilidades tipo a Bari Bari no Mi que nem o Oden foi capaz de passar. Deixando de lado esse loirinho manhoso psicopata, temos que nos ater a uma Akuma no Mi diferente. Ela se encaixa no tipo especial de Paramécias. Um dos filhos da ex-Yonkou Big Mom, Charlotte Katakuri, tem poderes incríveis. Além de conseguir enxergar alguns segundos no futuro com seu Kenbu Shoku avançado, a sua Mochi Mochi no Mi tem propriedades bem semelhantes à fruta do Luffy. Por ser um homem Mochi, ele consegue esticar seu corpo e usar várias técnicas que o Chapéu de Palha consegue usar. Contudo, com essa Akuma no Mi, além de produzir Mochi, Katakuri pode transformar seu corpo nesse doce. Juntando isso com seu haki da observação, ele pode modelá-lo para desviar de ataques, parecendo até que ele tem uma logia. A habilidade despertada da Mochi Mochi no Mi segue a mesma lógica da Ito Ito no Mi. Uma vez que o usuário encosta em uma superfície, ele transforma tudo em Mochi e pode manipulá-la livremente para prender seus usuários ou apenas criar outros membros para atacar. Fora que, ao adicionar Busso Shoku em vários braços e armas feitos dessa substância, Katakuri tem um arsenal e causa um dano cabuloso quem estiver na sua frente. Bom, até agora nós falamos apenas de frutas paramécias. Chegou a hora de partirmos para o nosso próximo tipo. E para começar, vamos logo pegar 4 usuários de Zoans que tiveram suas frutas despertadas antes do time skip. Exatamente, muitas pessoas esquecem que esse nível de poder foi mencionado pela primeira vez pelo Crocodile lá em Impel Down. Uma vaca, um koala, uma zebra e um rinoceronte. A forma que nós vemos é uma versão gigante da transformação original e contém algumas partes humanas no processo. O que aconteceu aqui é que essas pessoas acabaram fracassando em controlar o poder despertado das suas Zoan. Quando isso acontece, o usuário perde a humanidade e se transforma em uma besta que apenas tenta atacar tudo que vê pela frente. E já que estamos falando disso, eu vou adicionar um extra. Embora não seja confirmado, tudo nos leva a crer que o Monster Point do Choppa seja o seu despertar, uma vez que ele perdia sua consciência e era uma forma que gastava muita energia. Por mais que tenha sido alcançado artificialmente, vale a pena considerar. Seguindo para as Zoans que tiveram suas habilidades utilizadas da maneira correta, temos o pior perdedor da série. Rob Lute com certeza teve um papel importante como vilão lá em Warrior 7 e Enies Lobby. Só que, depois de ser derrotado pelo Chapéu de Palha, nunca imaginei vê-lo novamente. Afinal, que tipo de empresa o governo mundial é que simplesmente promove as pessoas que fracassam? Por isso que está destinado a colapsar. Lute comeu a Neko Neko no Mi modelo leopardo. Como o próprio nome já diz, essa é uma zoa carnívora capaz de conceder ao usuário a capacidade de se transformar em um leopardo completo ou em uma forma híbrida. Fora que, além das suas capacidades básicas, o Rob Lute conseguiu usar outras técnicas que aprendeu para aprimorar a sua forma. O Semeiki-kan permite com que ele manipule seu corpo livremente, fazendo com que a forma híbrida seja diminuída e aperfeiçoada com o objetivo de ganhar um boost de velocidade. Talvez por conseguir dominar a sua fruta perfeitamente, além de alterar o seu corpo, o agente do governo alcançou o seu despertar. Só que, sinceramente, parece muito com a sua forma básica, porém, com uma aparência mais feroz e uma nuvenzinha atrás das costas, que hoje já sabemos que está relacionada ao despertar das Zoans. Isso por si só já é suficiente para garantir mais força, velocidade e durabilidade. Graças a isso, ele pôde trocar alguns golpes com o Luffy Gear 5 e agora está mantendo uma luta com o Solador Zoro. Continuando, vamos para o fiel escudeiro do Leopardo Mansinho, Kako. Esse aqui é possivelmente a pessoa que despertou mais rápido seus poderes. Nós vimos ele comendo a sua Uchi Uchi no Mi modelo girafa durante o Warrior 7. Apenas 2 anos se passaram depois daquilo e tcharam, ele aparece em Egghead com seus poderes em forma completa. Não foi bem o suficiente para fazer alguma coisa contra o Zoro, mas querendo ou não, ele ficou mais forte. Assim como o Lute, ele ganhou um aumento na maioria dos atributos físicos. Contudo, por ser um animal herbívoro, ele tem menos poder bruto. Talvez o Oda tenha apenas desperdiçado essa forma aqui nesse personagem, até porque ele acabou dentro de uma bolha preso. Na sequência, por mais que não tenha sido escrito explicitamente, Yamato possui as características de despertar, principalmente quando assume sua forma híbrida. Ela comeu a Inu Inu no Mi modelo Okuchi no Makami, uma Akuma no Mi que a transforma em um lobo maravilhoso com capacidade de usar ataques congelantes. Sendo uma usuária de Zoan mítica, o auge do seu poder vem com o alinhamento das intenções entre elas e da entidade da sua fruta. Makami é a divindade protetora de Wano. Yamato se diz ser Oden e tem fortes sentimentos pelo país. Isso é mais tarde provado quando, ao invés de seguir o sonho de ir para o mar com Luffy, ela preferiu ficar para trás para proteger o país. Além de ganhar um notável poder para bater de frente com seu pai, que é um imperador do mar, ela tem o design com as nuvenzinhas nas costas. Vemos isso no Rob Lute, no Kako e na próxima pessoa dessa lista, Monkey D. Luffy, o nosso protagonista. Com certeza não deve existir mais ninguém que deve reclamar do Luffy fazer parte do grupo das Zoans, não é mesmo? A Gomu Gomu no Mi não é apenas um nome fake, como o seu despertar é o mais curioso de todos que vimos até aqui. Por ser uma Zoan mítica, a Hito Hito no Mi modelo Deus do Sol Nika ganha as propriedades que discutimos anteriormente e, em somatório, essa fruta no seu auge libera características de uma paramécia. Além de poder esticar seu corpo e modificá-lo por ser de borracha,
Borracha, agora isso pode ser estendido aos arredores como objetos e pessoas. Ao fazer isso, tudo ao redor do Luffy se torna cômico, parecendo que está dentro de um desenho animado. Não é à toa que nós vimos ele pulando corda com o Kaido Dragão. O Chapéu de Palha chama isso de estado livre e normalmente está sempre se divertindo e rindo, claramente assumindo o papel do Deus do Sol Nika, o guerreiro da libertação. Já que nós falamos de entidades e deuses, está na hora de a gente levantar uma suposição. Afinal, os demônios que controlam o mundo são bem curiosos. Na sua primeira aparição, o Gorosei São Jeigacia Saturn foi invocado através de um ciclo de invocação e apareceu em uma espécie de forma híbrida. Por possuir características físicas incríveis e, claro, a nuvenzinha preta do despertar, é válido pensarmos que alguém que viveu por séculos alcançou o auge da sua fruta. Agora, se é uma zona demoníaca ou algum outro tipo, não sabemos. Pode até mesmo ser a sua verdadeira forma. Imagina eles serem de uma raça de demônios que vieram à Terra. Nunca se sabe. Contudo, vamos seguir pela linha de Akuma no Mi. No final do capítulo 1109, Saturn resolveu usar seus poderes para fazer com que 4 círculos mágicos aparecessem com o intuito de invocar os outros 4 anciões. Se o deus guerreiro da defesa científica está despertado, é bem óbvio que os outros 4 também alcançaram. Enfim, essas foram as 17 Akuma no Mis que tivemos evidências ou confirmação. Porém, precisamos falar de pessoas e tipos diferentes. Como vocês perceberam, nenhuma logia foi mencionada nesse vídeo por um único motivo. Oda nunca escreveu do lado desse tipo de fruta o nome despertado. E isso indica que, ou não é possível, ou não foi demonstrado propriamente. E baseado nisso, nós temos duas opções de como seriam esses poderes. Primeiro, lá em Skypiea, quando Enel usou a sua habilidade Amaru e ficou envolvido em um avatar do seu elemento. Mas mesmo assim ele perdeu a luta para o Luffy, o que indica que esse acréscimo de poder não foi suficiente para counterar a fraqueza do raio perante a borracha. Ou seja, isso exclui a possibilidade de um auge de poder. A segunda opção seria na luta entre Aokiji e Akainu, quando ambos fizeram Punk Hazard se transformar permanentemente. Ao usar seus poderes, eles poderiam chegar ao nível de alterar o clima como desejassem, estendendo suas habilidades além do seu próprio corpo. Isso aqui me parece muito mais plausível do que a nossa primeira opção. Então, se eu fosse obrigado a escolher, eu iria com essa. Só que, como eu disse, nada confirmado. Bora só esperar o Oda Sensei falar algo pra gente. E por fim, teríamos Imu-sama. Ora, se seus 5 subordinados têm um poder dessa magnitude, o governante supremo, que é tipo um deus de Mary Joyce, também tem. Embora sua silhueta transformada não apresente nenhuma característica especial como a fumacinha que usamos para decidir, bem, nada é impossível. Até porque a gente tem pouquíssimas informações relacionadas a esse personagem, então eu jamais o tiraria da lista. Então, pessoal, se fôssemos adicionar esses 3 mais o Chopper na lista, teríamos 21 usuários de frutas. E aí, o que vocês acham? Quem será que despertará o próximo poder? E sobre as logias, acha que é alguma coisa que já foi mostrado ou será um poder diferente? Comenta aqui. No mais, eu quero agradecer a todos que chegaram até aqui, foi um prazer apresentar esse vídeo pra vocês. Se gostou, deixa o like, me ajuda pra caramba, e se inscreve no canal pra continuar recebendo esses maravilhosos conteúdos relacionados ao One Piece. Foi um prazer mais uma vez, Hashira falando e vazando, eu fui!